noite, gente. Tudo bem aí? Uma revisãozinha rápida. Fica tranquilo que não vou demorar muito nessa revisão. A mensagem é bem provável. Mas na primeira semana a gente falou sobre o casamento na vida real, não foi? Aquela ideia da gente achar que casamento é que nem conto de fada, que você viveu felizes para sempre e não tem aquele aspecto das dores, das lutas, e que isso não é uma visão bíblica do casamento. Há também uma visão pessimista do casamento, onde casamento é uma maldição, que você não precisa casar, você não precisa oficializar nada, é só juntar os trapos e viver a vida. A gente viu que também essa é uma visão que a Bíblia não nos encoraja. A gente não precisa ter medo de assumir um compromisso de verdade com uma pessoa. A gente não precisa se divorciar antes de nos casarmos, como muitos fazem. A gente pode entrar num relacionamento desde que a gente compreenda a natureza dessa relação. O casamento na vida real são duas pessoas a fim de desenvolverem intimidade, de compartilhar a sua vida umas com as outras e aceitar um ou outro, seja nas suas limitações, seja nas suas virtudes. E uma das frases marcantes nessa mensagem foi que o que sustenta a nossa relação matrimonial não é o nosso sentimento, não é? O que sustenta a nossa relação matrimonial? Uma atitude chamada amor, não um sentimento chamado paixão. E o sentimento chamado paixão, ele vem e vai embora, mas uma atitude chamada amor, uma decisão de ter atitudes de bondade, de acolher aquela pessoa e de desenvolver a intimidade com aquela pessoa para o resto da vida, isso faz diferença. E sabe, Deus fez isso conosco, na pessoa de Jesus, Ele decidiu nos amar, e é por isso que Ele também nos encoraja a fazer isso. Na segunda semana nós falamos aqui um pouco sobre os homens e a família, né? Isso, o homem e a família. O papel do homem, o homem masculino, dentro da construção de um lar. E que os homens foram desafiados aqui a liderarem as suas famílias como Jesus. Não como tiranos, não como machistas, como homens opressores que acham que são generais dentro do lar. Aquele cara que chega dentro de casa, sabe, e põe o traseiro no sofá e começa: filha, traz isso, mulher, traz isso, faz a comida pra mim, tá, eu quero assistir o jogo e tal. E ele acha que, na verdade, todo mundo está ali para servi-lo. Não que não possa fazer isso, viu, homens? Mas tem que ter respeito. Jesus nos encoraja como homens a tomarmos uma atitude de amor com liderança às nossas mulheres e aos nossos filhos. Nós estamos ali para servi-los e não para servir, não para sermos servidos, mas para servi-los. Nós precisamos amar nossas esposas, como é que é? Nós precisamos amar nossas esposas, mulheres, não sofrem. Não sofrem. Eu sei que vocês prestam atenção no corpo, eu quero ver os homens, vamos lá. 3 coisinhas, nós precisamos amar. Nós precisamos amar. E por último nós precisamos amar nossas esposas. Ponto. Aquele negócio de que mulher é submissa ao marido, que ela é menor que o marido, isso não existe, a Bíblia nunca fala disso. A Bíblia fala de uma submissão mútua. E se você duvida disso, eu te mostro em Efésios depois. Uma submissão mútua. Como que o marido se submete à sua mulher? Amando, cuidando dela. A função dele é cuidar, a responsabilidade dele. Mas essa já foi uma outra mensagem. Na terceira semana nós falamos sobre a mulher e a família. E a dificuldade de se conviver com uma mulher briguenta dentro do lar, não é mesmo? Aquele negócio de que é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta. Que uma mulher briguenta é rancorosa, é como uma goteira no dia de chuva, que ela vai drenando as energias do seu marido, porque ela não sabe honrar o seu marido. Ao invés de ela colocar o seu marido para cima, ela faz o quê? Ela põe ele para baixo, ela drena as energias dele. E aí não sabe por quê que ela recebe do marido o que ele tem de pior, porque ela não incentiva o que ele tem de melhor. Homem gosta e precisa de respeito, ele não precisa de amor, não. Amor. O homem, amor é secundário para ele. Ele quer que você o respeite, ele quer que você deixe ele ser homem. Agora, se você virar um outro homem dentro de casa, aí alguém vai ter que morrer, né? E aí a coisa não vai dar muito certo. Então a gente viu naquela semana que as mulheres podem sim exercer uma influência muito forte na vida dos seus maridos, porém sabendo lidar com eles. Mulher, você já achou a chave do coração do seu marido?
Se você está oprimindo ele, botando ele num canto e falando, olha, o seu marido vai dar o pior que ele tem para você. Agora, experimenta honrá-lo, experimenta reconhecê-lo, experimenta se pôr sob o cuidado dele. Pede para ele abrir o vidro de azeitona para você, lembra? Querido, abre o vidro de azeitona para mim, tá tudo. Ó, querido, claro. Ele vai fazer aquilo porque aquilo é dele. Ele precisa se sentir assim. Semana passada nós conversamos sobre os filhos e a família. E a gente viu que os filhos são o quê? Um instrumento de Deus para nos levar à maturidade. Então, filhos, eles nos ajudam a crescermos, eles nos tiram do nosso egoísmo, porque a gente tem que sair do nosso universo e ir na direção deles e cuidar deles. E temos que fazer isso de maneira intencional. Não dá para ficar deixando acontecer. Deixa, meu filho, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me... Não dá. Se você fizer isso com o teu filho, é como largar um carro no ponto morto aqui no Monte Vespasiano. Ele vai descer na primeira curva e pá! E nós, como pessoas que estamos comprometidos com os valores de Deus, a Bíblia nos ensina o seguinte: ensine o seu filho, corrija o seu filho. Filhos precisam ser ensinados e disciplinados. Pais, vocês têm em suas mãos o dever de dar o norte para os seus filhos. E a Bíblia fala que a gente tem que fazer isso com tempo, com dedicação. Não dá para você terceirizar a educação do seu filho. Você precisa gastar tempo com ele e você precisa imprimir no coração dele os valores para que ele se torne um homem e uma mulher digna. E principalmente, desenvolva a relação com seus filhos na base do amor e não das regras. Porque não é um exército a sua casa, não é um quartel-general para o seu lar. O seu lar é uma família. E se você não tiver o coração do seu filho, dificilmente ele vai te obedecer de coração. Ele pode te obedecer externamente, mas se o coração dele estiver longe de você, não vai adiantar muito. Quando ele puder mandar em si mesmo, ele vai tomar o caminho dele. E aí eu trago a ilustração do pastor lá de Brasília, Rubens Amorés, que diz o seguinte: o filho dele chegou até ele, um dia subiu no sofá, ele estava sentado, e o filho subiu no sofá, ficou mais alto que ele e disse: pai, será que quando eu tiver desse tamanho eu vou te obedecer? E o pai dele falou para ele: olha, se você ainda me amar, você vai. Então, conversamos sobre isso. Daqui 2 semanas a gente volta na questão de filhos, tá bom? Para falar sobre a disciplina dos filhos e a família. E hoje à noite eu vou conversar com vocês sobre a profissão e a família, sobre o mercado de trabalho e a família. E de novo, vou falar algumas coisas aqui que alguns de vocês talvez sempre ouviram ao contrário, e hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas, mas eu tenho que dizer para você o seguinte: a nossa sociedade, a nossa cultura, ela nos impõe valores, ela nos conduz a um modo de pensar, e nós precisamos cuidar para que nós não sejamos levados por essa correnteza. A gente precisa olhar se a sabedoria bíblica ela é condizente com aquilo que a sabedoria secular está falando, e temos coragem de adotarmos nas nossas vidas a sabedoria bíblica. Sim. Vamos conversar um pouquinho hoje à noite, e eu quero mostrar para vocês um gráfico que vai responder algumas perguntas para nós. A primeira coluna vai mostrar a opinião da sabedoria secular com relação a alguns assuntos, e a outra coluna sobre a sabedoria bíblica, qual é a opinião da sabedoria bíblica sobre algumas questões. Primeiro, Cléber, quando não der aqui, você, por favor, só dá um toque para mim, porque acho que o negócio aqui não está funcionando direitinho, tá bom? Quando a Bíblia começa a responder para a gente, quando a gente faz essa pergunta: quem é o ser mais importante do universo? O que você acha? Quem é o ser mais importante do universo? Deus? De verdade, mesmo? Firmeza? Só que, quando você começa a analisar a cultura que nós vivemos, a sociedade em que nós vivemos, sabe quem é o ser mais importante do universo? O ser humano. Porque é a partir do ser humano que você tem os parâmetros. Dentro da cultura secular que nós vivemos, o ser humano é a medida de tudo. Ele diz o que é certo, ele diz o que é errado, ele é o centro da vida e ele que determina o rumo da sua história. Dentro da sabedoria secular, eu já respondi, quem são os seres humanos?
indivíduos, não são pessoas. Para a cultura secular, seres humanos são indivíduos autônomos, pessoas desconectados de qualquer outra pessoa e que vivem sozinhos. Não precisam de ninguém para viver, e eles são autossuficientes para viver a sua história. Todas as coisas existem por causa deles. Dentro da sabedoria secular, o propósito final da vida é a realização pessoal. Tudo na nossa sociedade convida o ser humano a trabalhar e dar o melhor de si, sabe para quê? Para que ele seja feliz. Esse negócio de eu tenho o direito de ser feliz, o ser humano acaba usando tudo que tem à volta dele, inclusive todas as pessoas em volta dele, como matéria-prima para quê? Para a felicidade dele. Ele só quer saber de como ele vai se dar bem ou não. Não importa se ele colocou uma criança no mundo, não importa se ele fez uma aliança de compromisso com alguém, não importa se ele é parente de alguém, ele quer saber dele. Você tem o direito de batalhar pela sua felicidade e os outros que se explodam, né? Dentro da sabedoria secular, também a gente vai perguntar aqui o que é liberdade. E a sabedoria secular vai dizer para a gente que liberdade é você ser autônomo. É você poder fazer o que você bem entender, quando você quer, da maneira como você quer, com quem você quiser e onde você quiser. Liberdade é você ter liberdade, ser livre para tomar qual decisão você quiser, sem princípio, sem parâmetro nenhum. Ninguém mete o bedelho na minha vida. Você já viu aquele adesivo? Deus deu cada um a sua vida, Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuide da sua. E aí a gente vai crescendo nesse ambiente, achando que liberdade é poder fazer o que eu bem entendo. Tá? Dentro da sabedoria secular, o centro da vida, a esfera central da vida, vocês têm ideia do que seja? Trabalho. Mercado de trabalho. A nossa sociedade tenta nos impor que o final do ser humano, o fim de todo ser humano é o quê? O mercado de trabalho. Não sei se você já percebeu, mas nos últimos 2 séculos, a nossa sociedade capitalista ocidental tirou o homem de dentro da família, tirou o homem e a mulher de dentro da família e colocou ele dentro do trabalho. E aí, as crianças de hoje, ou os jovens de hoje, quando eles olham para a casa, sabe o que é casa para o jovem de hoje, para o pessoal dessa geração? Casa é um lugar que a gente sai depois do trabalho para comer alguma coisa, dar uma descansada, dar uma dormida, porque amanhã nós temos que voltar para o mundo real. Ou não é assim? Com a sabedoria secular, o propósito, a esfera central da vida é o trabalho. Tanto que algumas empresas tentam chamar os seus grupos de empregados, sabe por quê? Família. Somos uma família aqui nessa empresa. Não é família. E eu vou mostrar para vocês depois porque não é família, coisa nenhuma. Dentro da sabedoria secular, para que existem as demais esferas da vida? Vê se você chuta. Vê se você dá certo. O resto, se a esfera central é o mercado de trabalho, o resto serve para alimentar o mercado de trabalho. Olha, gente, o que os pais estão fazendo hoje com os seus filhos é uma judiação. E não acho que são só os seus amigos que fazem isso, que são os meus amigos que fazem isso. Nós somos tendenciosos a fazer isso. Hoje não se cria mais filhos para serem homens e mulheres dignos. A grande preocupação do pai e da mãe quando o filho nasce é o que ele vai ser quando ele crescer. Eu vou fazer de tudo para que o meu filho seja muito bem sucedido profissionalmente. Há algo mal nisso? Não há algo mal nisso. Não há nem mal nisso. Você querer que o seu filho seja um cara inteligente e se dê bem na vida. O problema é que por detrás dessa mentalidade, os pais estão fazendo dos seus filhos peças de reposição para o mercado de trabalho. Exatamente. O moleque tem 4, 5 anos e ele de manhã ele vai para a escola, quando ele não fica o dia inteiro na escola. Quando ele tem um tempo em casa, ele vai para o inglês, ele vai para o alemão, ele vai fazer judô, ele vai para a natação, ele vai estudar administração, ele vai ler a revista Veja, ele vai... Olha,
De noite o cara está morto, ele é criança, ele não tem infância. Por quê? Os pais hoje estão pensando no que os seus filhos vão ser quando crescerem, e mais importante do que serem homens e mulheres dignas, é que eles sejam bons profissionais e ganhem dinheiro na vida. Eu vi aquela frase assim, ó: eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Eu não quero que meu filho sofra. Eu quero que ele tenha tudo que eu não tive. Essa conversa mole, desculpe. Você acha que você vai formar um homem e uma mulher digna, colocando ele dentro de uma bolha e impedindo que ele passe por momentos difíceis? Esquece, querido. O que vai lapidar a vida do seu filho é a capacidade que ele vai desenvolver quando ele estiver no meio das dificuldades e poder tocar a sua vida. Bem, se a sabedoria bíblica tem esses conceitos, a sabedoria secular tem esses conceitos, a sabedoria bíblica, eu acho que hoje é o seguinte: esse negocinho aqui não está funcionando. Então, a sabedoria secular vai dizer para a gente o seguinte: que o ser mais importante do universo é Deus. Está vendo como que a gente é incoerente às vezes? A gente fala uma coisa, mas a gente vive outra. A gente fala que Deus é o ser mais importante do universo, mas quantas vezes nós tomamos atitudes que mostram que o ser mais importante do universo somos nós? A sabedoria bíblica vai dizer que o ser mais importante do universo é Deus. Não é o homem, não é a mulher. Deus existe sem o homem e sem a mulher. Deus é o centro do universo. Quem são os seres humanos para a sabedoria bíblica? Bem, os seres humanos para a sabedoria bíblica, eles são pessoas. Pessoas, seres comunitários. Pessoas que se relacionam, pessoas que são interdependentes, porque seres humanos, segundo a Bíblia, não foram criados para viver sozinhos. Desculpe, seres humanos não foram criados para serem autônomos, para se isolarem. Seres humanos foram criados à imagem e semelhança de nosso Deus. E nosso Deus não é um Deus autônomo, não é um Deus sozinho. Ele é um Deus trino, que vive em 3 pessoas eternamente, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Deus já é uma comunidade. E nós somos a imagem dele, fomos feitos para crescermos, para convivermos de maneira comunitária, e dependermos das pessoas. Qual que é o propósito da vida? Segundo a Bíblia, servir a Deus, amar a Deus e ao próximo. Se o propósito da vida na sabedoria secular é a realização pessoal, biblicamente a Bíblia fala o seguinte: olha, o propósito final da sua vida é amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo, ou a ti mesmo. E a gente podia colocar aqui que amar o seu próximo é amar sua esposa, seu filho, seu irmão, seu pai, seu sogro, sua sogra, seu genro, seu amigo, seu chefe, como a si mesmo. Podemos continuar ou já está bom? A gente pode ir embora e semana que a gente termina. Não sei se eu vou conseguir até o final hoje, mas vamos lá. Sabedoria bíblica, o que é liberdade? Na sabedoria secular é você fazer o que você quiser. Na sabedoria bíblica, ter liberdade é você estar em Cristo. É você poder entender o que Jesus fez naquela cruz, quando Ele morreu, quando Ele entregou a sua vida naquela cruz. É você entender que Jesus é Deus encarnado, o Filho de Deus, portanto Deus encarnado, entrando na história, morrendo em nosso lugar, para que se nós confiássemos a nossa vida a Ele, Ele poderia nos dar vida eterna, mas também fazer de nós pessoas diferentes das quais nós somos hoje. E só quando você está em Cristo, você tem condições de dizer não para uma sociedade corrupta, para uma sociedade com valores distantes de Deus. Será que quando eu estou em Cristo eu estou livre? Olha, eu vou dizer um negócio. Será que você consegue ser diferente quando a maioria diz uma coisa? Porque dentro da nossa sociedade a gente vai por aquilo que todo mundo faz, né? Você viu aquela história que a voz do povo é a voz de Deus? Cuidado com isso. A voz do povo não é a voz de Deus, coisa nenhuma. Você tem liberdade para dizer não quando todo mundo diz sim? Ou você consegue dizer sim quando todo mundo diz não? Não é que você tem que ser o chato do negócio. Porque tem uns caras que são assim, eles são chatos. Você fala sim, ele fala não. Você fala não, ele fala assim. Mas não é isso que eu estou dizendo. É de você ter liberdade para avaliar a sua vida e tomar decisões que talvez a sociedade vai desaprovar. Mas você sabe que a Bíblia te ensina isso. E aí você tem coragem
de pegar e colocar a sua vida e a sua família naqueles trilhos, quando todo mundo está vindo ao contrário. Na Bíblia, o centro da vida é a família. Se na cultura secular é o mercado de trabalho, na sabedoria bíblica, o centro da vida é a família. A família sempre esteve no centro do projeto da criação. Ao longo da Bíblia, você encontra Deus trabalhando com famílias, e não com homens e mulheres autônomos. Ele sempre trabalha com famílias. Deus, quando chamou Abraão, ele chamou Abraão e a sua descendência, a sua família. Quando ele chamou Noé e a sua família. As demais áreas da vida, da sabedoria bíblica, servem para quê? Sustentar a família. Se na sabedoria secular a vida existe para sustentar o trabalho, querido, na sabedoria bíblica o trabalho existe para viabilizar o projeto da família, o projeto da vida. Não se confunda, o homem e a mulher não foram criados para o trabalho. O trabalho foi criado para o homem e para a mulher. E se você está fazendo do seu trabalho a sua vida, você foi engolido. Perdeu. Vai ter que pedir para sair. Acabou. Presta atenção. Biblicamente, homens e mulheres, eles trabalham. E trabalham duro. Eles exercem a sua profissão. Mas eles exercem ela a partir do seu lar e para o seu lar. E quando eu falo de família, eu não estou falando de quem é pai e mãe aqui, não. Todo mundo aqui de alguma forma pertence a alguma família. Você tem um tio, você tem uma avó, você é filho talvez, você é primo, você vive numa casa onde pessoas te criaram talvez. É a sua família. E todo o seu trabalho, todo o nosso trabalho deveria ser para construir a nossa relação com essas pessoas. Mas a sociedade moderna tem feito o quê? Nos ensinado que a nossa vida é para sustentar o nosso trabalho. Então nós pegamos toda a nossa vida e nós sacrificamos toda a nossa história para ter um trabalho bom, para ter um status, para ter dinheiro, para ganhar fama. Olha, valores complicados. Interessante que lá em Provérbios, capítulo 31, se você der uma lida, você vai ver que tem uma mulher que trabalha muito lá. E alguns podem pensar assim: Fernando, você vem falando aqui que a mulher não precisa trabalhar. Pode parar com esse negócio. Mulher pode trabalhar e deve. Tá? Só que em Provérbios 31, a mulher que trabalha lá, ela trabalha para o lar. E a partir do lar. Ela é negociante, ela é administradora, ela manda, ela desmanda, ela toma decisões, ela bota os empregados do seu marido para trabalhar, ela levanta cedo, ela arruma a casa, ela vai, ela negocia algumas joias. Só que ela faz isso não é porque a vida dela é o trabalho. Ela faz isso para cuidar da família dela. E o trabalho do homem deveria ser assim também. Viabilizar um projeto de família. Se você acha que eu estou brincando, vou te falar um negócio. Se vocês acham que eu estou inventando muita moda, então tá bom. Antes da gente ir para a Bíblia, vamos para a Folha de São Paulo. Uma pesquisa que a Folha de São Paulo fez com 75 grandes executivos de empresas mostrou que 81% desses caras estão satisfeitos ou plenamente satisfeitos na sua relação profissional. Tá? 81%. 92% deles estão contentes com a relação do seu trabalho. Mais ou menos, né? 84% têm boas perspectivas de ascensão na carreira. Em outras palavras, quando você pergunta para esses caras, isso são dados, tá? Não sou eu que estou inventando isso. E você fala para ele assim: meu irmão, como é que vai a sua vida profissional? Ele fala assim: mil maravilhas, está indo, tudo bem, obrigado. No entanto, quando você toca no assunto da família dele, sabe o que eles dizem? A cada 10 executivos, 4 não estão satisfeitos com a sua relação pessoal, com a sua relação à vida pessoal. E 43% deles, quase a metade, não consideram satisfatório o equilíbrio entre trabalho e atividades relacionadas à construção do seu casamento, filhos maduros e cuidado da sua própria saúde. Ou seja, quase a metade deles são bem-sucedidos profissionalmente, mas são infelizes na construção da sua família. Ou a sua família não está em ordem, tem algum problema.
Quase metade. Quem sabe a outra metade já não se divorciou e por isso não colocou a família. Tem dois casos no mundo corporativo que alguns de vocês devem conhecer. Um deles chama Robert Wong, um caçador de talentos, eleito pela revista O Economista como um dos mais importantes caçadores de talentos do mundo corporativo. E ele, no seu livro Sucesso e Equilíbrio, diz o seguinte: a maioria dos executivos e gerentes de alto escalão é infeliz. A felicidade não está em um bom cargo, como muitos de nós aqui procuram. Status, altos salários, prêmios, bônus ou promoções. Ele afirma no seu livro: o que eu tenho visto nesses meus 23 anos de trabalho com executivos é que esses fatores, salário, bônus e tal, geram uma felicidade momentânea. Mas passado esse período, o executivo torna-se infeliz. Poucos têm a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, segundo Robert Wong, independe de fatores externos. Tem mais um cara, Stephen Kanietz, que é um cara que escrevia para a revista Veja, e num artigo dele de 20 de fevereiro de 2002, um artigo intitulado Família em Primeiro Lugar, ele conta uma história muito legal. Quero que você preste atenção. Eu vou ler para não perder os detalhes, tá? Há 20 anos, presenciei uma cena que modificou radicalmente a minha vida. Fui no almoço com um empresário respeitado e bem mais velho que eu. Ele era um dos poucos engajados no social, embora fosse pessoalmente um workaholic, cara viciado em trabalho. O encontro foi na própria empresa, porque ele não tinha tempo para almoçar com a família em casa e nem com os amigos no restaurante. Os amigos tinham que ir até ele. O cara se confundia, né? Ele era a empresa, ele não tinha mais uma identidade pessoal. Seus olhos estavam estranhos. Achei até que vi uma lágrima no olho esquerdo. Bobagem minha, pensei. Homens não choram. Eles se emocionam, né? Especialmente na frente de outros. Mas durante a sobremesa ele começou a chorar copiosamente. Fiquei imaginando o que eu poderia ter dito de errado. Supus que ele tivesse lembrado dos impostos pagos no dia. Impostos que ele sabia que nunca seriam usados para o social. Mas sem jeito ele disse: minha filha vai se casar amanhã. E só agora a ficha caiu. Ele continuou: eu fui um tremendo de um viciado em trabalho. E agora percebo que mal a conheci. Conheço tudo sobre o meu negócio, mas mal conheço minha própria filha. Dediquei todo o tempo à minha empresa e me esqueci de me dedicar à família. O Stephen vai continuar dizendo: voltei para casa arrasado. Por meses eu me lembrava dessa cena patética e até sonhava com ela. Prometi a mim mesmo e a minha esposa que nunca aceitaria seguir uma carreira assim. Colocar a família em primeiro lugar tem um custo com o qual nem todos podem arcar. Implica menos dinheiro, fama e menos projeção social. Muitos de seus amigos poderão ficar ricos, mais famosos que você um dia, e olhá-lo com desdém. Nessas horas o consolo é lembrar um velho ditado que define bem o porquê priorizar a família vale a pena. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Qual o verdadeiro sucesso, continua ele? De ter um filho drogado por falta de atenção, carinho e tempo para ouvir no dia a dia. De que adianta fazer uma fortuna para ter de dividi-la pela metade num ruinoso divórcio e pagar pensão à ex-esposa para o resto da vida? De que adianta ser um executivo bem-sucedido e depois chorar na sobremesa porque não conheceu a própria filha? Eu acho que o próprio mundo do trabalho, do mercado de trabalho, admite que o trabalho não nos dá aquilo que ele promete, que ele não consegue preencher aquele vazio que nós temos. Agora, esse não é um problema que afeta só homens, não. As mulheres também foram seduzidas pela falácia de que o mercado de trabalho ia realizá-las, ia dar liberdade e independência que elas tanto sonharam. Revista Veja de 2006, especial, onde a autora Maureen Dalton, autora do livro Os Homens São Necessários, quando o sexo escolhido, ela fala de uma feminista dos anos 60 chamada Gloria Steinem, e que essa feminista dizia que as mulheres precisavam parar de ser esses robôs responsáveis pelas tarefas domésticas e educação de crianças. Ela dizia assim: liberdade, mulheres, nós precisamos de liberdade.
E como nós vamos alcançar essa liberdade? Entrando no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai nos dar a liberdade que nós tanto sonhamos. E aí, junto com a Gloria Steinem, tem uma outra ativista do movimento feminista, Simone de Beauvoir, dizendo: a mulher tinha que se libertar economicamente. Os filhos eram um entrave, uma pedra no caminho, uma responsabilidade que não dava para assumir sem abrir mão de suas conquistas urgentes. E aí, essa ideia de que para a mulher ser independente, para que ela seja bem-sucedida e feliz, ela precisa entrar no mercado de trabalho, começa a permear toda a nossa mídia, todas as nossas revistas, as pessoas por trás das edições, dos artigos que são colocados para nós, essas pessoas que dizem que tem um bom conselho para nós, elas são permeadas por essa ideia de que mercado de trabalho é igual a liberdade para as mulheres, é igual a autonomia, é igual a independência. Será? Vamos parar um pouquinho aqui. Será que independência e autonomia é bom? Será que é bom você ser independente? Será que é bom você ser autônomo? Essa promessa de autonomia e independência, ela cerca toda a nossa sociedade. E mulheres, deixa eu dizer algo para vocês, como pastor e amigo, a promessa de autonomia e independência foi a mesma promessa que Lúcifer fez para a mulher lá no jardim, quando ele disse para ela o seguinte: come desse fruto, boba, emagrece. Não, brincadeira, não falou isso. Vocês estavam tão sérios que eu precisava dar uma quebrada nesse negócio. Quando ele disse: querida, come disso. No dia que você comer disso, você vai ser igual a Deus. Você vai saber o que é certo e o que é errado. Você não vai mais precisar dele. Essa promessa de autonomia e independência é complicada. Na nossa sociedade, independência e autonomia são virtudes, tem uma boa conotação. No entanto, ao longo da história, esposas que abandonaram seus maridos em busca de independência acabaram com as suas vidas e arrumaram mais amargura. Filhos que se rebelaram contra os seus pais na busca de independência e autonomia acabaram com as suas vidas. Maridos que abandonaram suas esposas e filhos em busca de liberdade e autonomia acabaram no final do poço, acabaram numa destruição muito maior do que a liberdade que eles tanto sonhavam. O que eu diria é que pessoas que vivem trabalhando para tentar alcançar a sua independência, a sua autonomia, se tornam escravos de si mesmos, dos seus próprios desejos. E quando você se torna escravo dos seus próprios desejos, você está sujeito a entrar num mundo que você não vai conseguir sair mais depois. Quando a gente faz a opção por sermos autônomos e independentes, nós também estamos abrindo mão de proteção, de cuidado. Um marido entregue aos seus próprios desejos, tão somente ele acaba com a sua vida e acaba com a vida da sua família. Uma esposa entregue aos seus próprios desejos, ela destrói a vida dos seus filhos e do seu marido. Filhos entregues aos seus próprios desejos, sem limites, eles acabam com a sua vida e com a vida de suas famílias. Por quê? Porque princípios, ensinamentos, valores, gente, nos protege de fazermos aquilo que nós tão somente desejamos. Às vezes nós desejamos fazer algo, mas aquilo não é bom. Então, se nós temos valores, aqui temos referência e parâmetros, nós temos capacidade de brecar e falar: opa, peraí, eu não vou fazer isso. Será que você e eu temos vivido uma vida caracterizada pela autonomia, pela independência? Cavalos indomados, autônomos e independentes? Ou a gente tem cultivado no nosso coração uma pessoa ensinável, que pode ouvir princípios da palavra de Deus e colocar em prática na sua vida? O alvo da mulher é a independência. Aí vem um reflexo disso na vida dela, que é a ausência de filhos, porque filhos tiravam essa independência dela. Então, elas descobrem a pílula, a grande revolução dos anos 60, e uma revista chamada TPM diz o seguinte: até a maternidade virou uma questão, ou uma das questões. Boa parte de nós, mulheres, não queremos mais simplesmente ter filhos. Temos uma fila de coisas para resolver antes.
uma profissão, fazer carreira, achar respostas na terapia, experimentar modelos de relação, encontrar o homem que se encaixe nos nossos sonhos, fazer viagens transformadoras e então decidir se queremos ou não ser mãe. Aí a mulher entrou no mercado de trabalho. Hoje elas são 44% do mercado de trabalho brasileiro. De acordo com o IBGE, 25% das mulheres são chefes de família. Formação superior é de 20% das mulheres contra 15% dos homens. Formam-se mais mulheres nas universidades do que homens. Isso significa que as mulheres vão dominar o mundo, entendeu? E homens, mas está me enrolado, por isso eu estou pregando aqui para 50,2% das mulheres brasileiras estão no mercado de trabalho. Só que tem um problema apontado por um camarada chamado Eduardo Genetti. Ele entrevistou 3.000 mulheres. 93% dessas 3.000 mulheres, 93%, acreditam que sim, a sua condição de vida financeira, sua vida material é bem melhor do que a vida da sua mãe e da sua avó. Elas cresceram financeiramente. O que uma mulher hoje tem financeiramente é imensamente maior do que a mãe e a avó tiveram na sua época. No entanto, metade delas, 54% dessas mulheres, consideram que suas mães e suas avós eram mais felizes do que elas. Por alguma razão, o dinheiro ele não consegue suprir toda a nossa vida. Enquanto as necessidades são básicas, físicas, é até legal ter dinheiro. Mas as nossas necessidades emocionais, afetivas, ele não compra. Eu termino essa primeira parte com uma frase dizendo para vocês: o mercado de trabalho nos promete realização, não é? Mas homens e mulheres, os testemunhos oculares disso, eu nem falei da Bíblia ainda, concordam que o mercado de trabalho não é capaz de nos dar a satisfação e a realização que ele promete que vai nos dar. Mastiga isso no seu coração, não deixe isso se perder não. Tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias, se você quiser abrir, senão a gente vai projetar aqui. Salmo 128. Mostra um pouquinho da sabedoria bíblica. Até agora eu só falei do que a cultura secular nos fala. Olha o que a Bíblia fala. Olha o retrato que a Bíblia pinta sobre o que é realização pessoal, sobre o que é uma família e o mercado de trabalho. O salmista diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Esse salmo, esse e alguns salmos anteriores, eles eram cantados pelos peregrinos quando eles desciam a Jerusalém. Anualmente eles cantavam esses salmos nessas ocasiões. E eu quero destacar com vocês hoje à noite aqui algumas das ideias que esse salmo traz para nós sobre profissão e família. A primeira delas é que quando a gente fala de realização pessoal e de felicidade, eu quero dizer que esse salmo diz para a gente que felicidade não se encontra nem no trabalho e nem no casamento. Se você esperava que eu ia meter o pau aqui no trabalho e falar, então você tem que se casar, você dançou. Nem casamento e nem trabalho podem trazer satisfação para você. De acordo com esse versículo, número 1, quem é a única fonte de realização nossa? Como é feliz aquele que teme o Senhor
e que anda nos seus caminhos. Como é feliz aquela pessoa que escuta os princípios de Deus e anda neles. Como é feliz aquela pessoa que sabe que Deus não me deu princípios para tirar o meu barato, para estragar o meu prazer, mas Ele me deu princípios para que eu ande em prosperidade e felicidade. E você que está escutando essa palavra prosperidade, fique tranquilo, não é essa prosperidade que você está escutando por aí nas igrejas. O mercado de trabalho não tem realização para te oferecer que seja consistente e permanente, mas o casamento também não. Você quer ser feliz? Você quer ser realizado? Você precisa de uma relação com Deus. Você precisa formar e firmar a sua espiritualidade. Se você andar longe dele, você pode ter milhões e muitas mulheres. Você vai ser infeliz. Esse trecho, ele repete 2 vezes essa ideia de temer a Deus, de reverenciar a Deus. Olha o versículo 4. Assim, vamos ler junto. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Essa palavra temor, ela não é medo, ela é respeito, ela é reverência. Implica que quando eu escuto Deus falando, eu me rendo ao que Ele diz. Eu tenho temor porque eu sei que o que Ele me diz é verdade, eu escuto com o meu coração e com consideração. Muito do que você acha que pode te realizar não é capaz disso, mas quando você escuta as dicas e as instruções de Deus, fica mais fácil. Lembra do Salmo 1? O que ele diz? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu diria, aquele que não segue o conselho da sua geração, aquele que não segue o conselho da sua sociedade corrompida. Como é feliz aquele que não imita a conduta da sua geração. Deixa eu ler parafraseado esse texto para vocês. Como é feliz aquele que não segue o conselho da sua geração, que não imita a conduta da sua geração e nem se assenta na roda daqueles que zombam de Deus na sua geração. Ao contrário, a sua satisfação, a sua felicidade, a sua realização está na lei do Senhor, e nessa lei e princípios eles meditam de dia e de noite. E como consequência eles serão como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Pode vir o tempo da seca, pode vir a estiagem, mas essa árvore continua verde e florida, e no tempo devido ela dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham. Tudo, absolutamente, que essa pessoa que teme ao Senhor faz, prospera. Agora, não é essa prosperidade, não estou falando. Vamos ver o que é prosperidade. O autor de Eclesiastes, alguns dizem que é Salomão, ele já tinha consciência de que o mercado de trabalho não poderia oferecer essa realização para eles. Sabia? Isso há 2.800 anos atrás, mais ou menos, quase 3.000 anos. Eclesiastes 2, 4 a 8 diz assim: lancei-me a grandes projetos. Ninguém aqui nunca se lançou a grandes projetos, né? Tá bom, passa para o seu amigo isso aí. Construí casas e plantei vinhas para mim. Pois não de construir casas, hein, Benigni? Como me disseram. Tá por aqui, né? Engenheiro, arquiteto. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois e ovelhas. Mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e de províncias. Você tem um cara mais atuante no mercado de trabalho do que esse aqui? Esse cara é construtor de casas, ele entrou no agrobusiness, ele entrou na agropecuária, ele pega o dinheiro, ele faz a aplicação, ele mexe com ouro, com prata, né? É um cara assim muito ativo. Contudo, versículo 11: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, eu percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nem proveito no que se faz debaixo do sol. Eu não estou dizendo que a realização que o mercado de trabalho pode te dar, que a tua profissão não pode dar, não é boa. Eu só estou dizendo que ela não pode ser o centro da sua vida, só isso. Você pode ter prazer no teu trabalho, ele pode trazer realização, mas ele não pode ser o centro, você não pode ficar refém. Porque ele promete você uma coisa que ele não pode te dar.
Agora, talvez alguns estão dizendo, Fernando, olha aqui, o mercado de trabalho não pode me dar a realização que eu preciso, mas você quer dizer que um casamento não pode? Aí você está de brincadeira, né, meu irmão? Bom, como eu já falei para vocês, Provérbios 31 tem uma mulher que é, nota 10, bicho, ela é microempresária e mexe com tudo. Depois dá uma lidinha para você ver. Aquela mulher, ela é federal, meu. Ela vai e faz assim, deixa homens no chinelo. 2. A profissão exercida pela mulher, assim como a profissão exercida pelo marido, é para a construção do lar. A questão é, quando a minha profissão começa a lesar o meu lar, a minha família, a minha esposa e os meus filhos, eu preciso ficar ligado. O problema não é você trabalhar, o problema é que quando a sua profissão vira uma obsessão para você, e você coloca ela no lugar de Deus, você fica escravo. Porque tudo que nós temos na nossa vida, e nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida, isso nos escraviza. Deus é a única pessoa capaz de ser Deus das nossas vidas sem nos escravizar. Qualquer outra coisa que você põe ali no lugar dele, ele te faz refém e te oprime. Eu diria que é inviável um homem e uma mulher que querem construir um lar, ambos buscarem ao mesmo tempo o sucesso profissional. Não dá. Um vai ter que recuar, para o outro avançar. Senão o lar e os filhos vão pagar o preço disso. Não tem como um homem e uma mulher correrem ao mesmo tempo em busca do sucesso profissional e os filhos serem criados de maneira saudável e o lar seja construído de maneira íntegra. Desculpe, não dá. Pelo menos na fase inicial, onde os filhos realmente precisam dos pais, não dá. Você já ouviu falar, por exemplo, antes de eu falar isso, a verdade número 3. A missão maior da mulher está grandemente vinculada ao cuidado dos filhos, por algumas coisas que eu já disse aqui. Você já ouviu falar de uma enfermidade emocional da nossa sociedade chamada distúrbio reativo de apego da infância? Vamos lá. Distúrbio reativo de apego da infância. Especialistas norte-americanos que têm estudado esse tema, eles procuram mostrar como muito da delinquência juvenil nos Estados Unidos, a violência entre homens e mulheres, como que o aumento do divórcio está relacionado a essa enfermidade emocional numa geração que nasceu nos anos 60 e nos anos 70. Coincidências à parte aqui. Eu sou da década de 80, então estou fora disso aí. Não estou fora não, estou pegando pior, vamos lá. O que fala esse estudo sobre essa enfermidade que se chama de novo distúrbio reativo de apego à infância? Diz o seguinte, que a criança no primeiro ano de vida, e agora mães, percebam o negócio, as crianças no primeiro ano de vida, elas têm necessidades. Como ela não sabe falar, como ela não sabe se comunicar, ela faz o quê? Aí a mãe fica desesperada. O que é? Será que é fralda? Será que ela quer mais leitinho? Será que está com o bumbum sujinho? Será que fez xixi? Tem que... Não sabe o que é. Aí a mãe vai lá, arruma, descobre o que é, troca a fralda, resolve o problema da criança. Quando a mãe está fazendo isso, ela está se comunicando com a criança e está suprindo uma necessidade dela. Quando pais respondem a uma necessidade dessa, quando o pai está perto, os pais estão por perto e suprem essa necessidade, o que acontece é que a confiança da criança, segundo esses especialistas, aumenta no relacionamento. Porque ela pensa o seguinte: poxa, aquele outro ser humano foi capaz de resolver o problema meu. Então, ela passa a confiar, isso é fortalecido dentro dela. A confiança da criança no outro, o desejo de se relacionar afetivamente com outra pessoa é fortalecida. E esse é o ciclo normal da vida. Agora, quando crianças têm necessidades, a criança chora para ter atenção, para resolver um problema, e os pais não suprem essa necessidade, ou porque não estão por perto, estavam trabalhando, ou porque não foram sensíveis, ou porque terceirizaram o processo. Um parênteses aqui. Pais, alguns de nós aqui estamos terceirizando toda a educação dos nossos filhos. Cuidado. A conta vai vir, viu? O boleto virá. Responsabilidade sua cuidar do seu filho.
Pais, por terceirizarem o processo, não suprem às vezes a necessidade de uma criança chorando. No primeiro ano de vida, sabe o que acontece? A desconfiança dela com relação a outras pessoas aumenta. Porque ela acha que o ser humano não é capaz de suprir as suas necessidades. O pai e a mãe dela não fizeram isso. E aí esse estudo diz que as crianças criam mecanismos para absorver a dor que elas estão sentindo. E como elas absorvem a sua dor, elas passam a ser insensíveis inicialmente à sua dor, para futuramente ser insensível à dor do outro. E aí quando essa criança cresce, agrede o pai, seja falando mal com ele ou matando ele, não existe remorso. Sabe por quê? Ela tem um mecanismo de defesa em relação à sua dor que a impede de sentir dor, e remorso, e culpa. E esse ciclo é anormal, é doentio. Agora, pais e mães, cuidado. No segundo ano de vida, segundo esses especialistas, a criança não tem só necessidades, ela tem vontade também. E a criança começa a adquirir confiança no outro, não apenas porque ele supre as suas necessidades, mas porque ele também impõe limites às suas vontades, ele põe disciplina às suas vontades. Crianças que são disciplinadas, elas se sentem amadas. O contrário é verdadeiro. Crianças que não são disciplinadas se sentem inseguras e repelem os seus pais. Quando você coloca limites numa criança, ela responde os limites aceitando, testando você ou confrontando. O resultado disso, se ela respondeu de forma bem apropriada, você elogia. Se ela respondeu negativamente, você acolhe ela e você corrige. Veja algumas consequências do ciclo normal, do ciclo anormal de crianças que têm os seus pais ausentes, que não são cuidadas por eles, que não têm as suas necessidades supridas e nem os seus desejos lapidados. Incapacidade de confiar em pessoas. Isso vai acompanhar as crianças por algum tempo. Incapacidade de confiar em pessoas, incapacidade de submeter-se a autoridades, e é por isso que tem professoras tremendo de medo de dar aula na escola particular ou na escola pública, porque os nossos meninos hoje não respeitam mais limite nenhum. Incapacidade de desenvolver relacionamentos afetivos, e aí eu começo a entender o crescente número de divórcios. Insensibilidade para a dor com o outro, e aí a gente começa a entender um pouco da violência e como que uma filha, um filho é capaz de entregar os pais para a morte numa noite onde os pais estão dormindo. Crianças que se tornam altamente manipuladoras e controladoras, porque já que as pessoas não resolvem o problema delas, elas resolvem. Tudo depende de mim, eu tenho que controlar tudo, eu tenho que fazer tudo, e muitos de nós crescemos assim, achando que nós precisamos controlar tudo. Por último, a ausência de afeição pelos pais, especialmente pela mãe. Você não conhece ninguém assim, né? Tem rejeição à mãe, pai. A gente volta nessa questão daqui 2 semanas. Deixa eu concluir 2 coisas que a gente precisa falar. Nessa área da relação das mães com os filhos, diante desse contexto do mercado de trabalho, o Salmo 128 diz que a mulher é como uma videira frutífera, ela é uma bênção de Deus, e os filhos são como brotos de oliveira. E a nossa cultura tenta colocar em mim e em você que o trabalho e maternidade, a nossa cultura tenta colocar eu e você, ou vocês mulheres, entre a maternidade e o trabalho. E eu queria lembrar você de Eclesiastes 3, que diz o seguinte, cara, põe para nós, por gentileza. Alô? É para eu terminar? Tá bom, eu vou terminar, né? Mulheres, há tempo para tudo debaixo dos céus. Não sai daqui falando que eu falei que você não podia trabalhar, pelo amor de Deus. Tem tempo para isso.
Tem um tempo da sua vida que você vai ter que trabalhar, talvez. Mas tem outro tempo que você vai ter que cuidar dos seus filhos. Minha mãe deu duas. Um dia eu conto a história toda para vocês. Um dia eu consigo elaborar e contar para vocês. Mas a minha mãe de criação, ela abriu mão no mercado de trabalho. Eu me lembro de algumas vezes ela saiu para trabalhar, ela tentou, mas não é que os filhos eram pequenos, precisavam dela em casa. E eu acho que a gente, nossa família, nossos irmãos, somos 4 irmãos, ou 5, não está aqui, somos 5. 4 irmãos, ela criou 4. Tem mais um que foi criado pela minha mãe biológica, mas lá em casa, a minha mãe de criação eram 4. E ela dedicou a vida dela, formou 4 homens e mulheres. Uma mulher, 3 homens. Dignos. Com valores e princípios. E isso não aconteceu porque meus pais largaram o carro no ponto morto, deixaram, vai meus filhos, escolhem sua vida. Porque as minhas escolhas, se eu não tivesse ninguém para colocar limites em mim, puxa, as minhas escolhas teriam ido para outra direção. Eu tinha uma mãe que estava ali em casa, olha, pegando chinelo, correndo atrás da gente em volta da mesa, tacando o chinelo, sabe? A gente pegava na casa da minha mãe. Mas ela ensinou a gente. Ela abriu mão da sua realização, da sua independência, da sua autonomia. Porque ela entendia que a sua realização, a sua independência, a sua autonomia, o seu reconhecimento não vinha de uma empresa. Vinha do Senhor. Tenha sabedoria, mulher, e perceba qual é a prioridade do seu tempo. Ser mãe não é um peso, é uma graça. O Salmo 128 termina dizendo: felicidade e prosperidade de uma pessoa está no legado histórico que essa pessoa deixa. Pode procurar para mim, por favor? Mais um. Mais um. O que está legado segundo o Salmo 128? Vamos ler tudo junto? Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. O que é prosperidade segundo esse? O que é legado segundo esse salmo? Um pai estar sentado numa mesa, cabelinho branco, ou sem cabelo, com sua esposa, em volta de uma mesa, com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Mas para chegar nesse ponto, nós temos que tomar decisões agora, porque todo mundo sabe que filho não fica pronto em um mês, muito menos netos, né? Netos demoram pelo menos 20, 25, 30 anos para ficarem prontos. E será que eu e você temos coragem de nessa noite decidimos fazer um investimento mais sólido que deixa um legado para a nossa vida com relação à profissão? Será que a gente faz que Romanos 12, 2 diz para a gente? O pessoal de segunda-feira aqui, querido, você está convidado para vir com a gente na segunda-feira à noite, 19h30, está aberto para todo mundo. Depois o Gabriel edita essa parte, tira fora, tá? Deixa eu dar um tempo aqui para... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quero terminar passando para vocês a cena de um filme de um arquiteto que ele tinha uma crise feia entre a conciliar a sua família e o seu trabalho. E um dia ele está numa loja de imóveis e ele descobre um controle remoto poderoso que poderia dar para ele o poder de adiantar algumas partes da sua vida, principalmente as partes que o atrapalhavam naquilo que ele considerava sucesso. E como é a tendência, ele adiantou todos os momentos que ele tinha com os seus filhos no controle remoto e viveu só os momentos do trabalho. No final da vida ele
se encontra numa situação onde ele perdeu a sua família, seus filhos, e aí num momento que é clichê em Hollywood, ele reata isso, ele consegue retomar isso, mas na vida real não é assim. Na vida real as coisas acontecem diferente. Pai, queria convidar você hoje à noite, que é pai, a pensar que talvez, será que hoje não é dia de você se voltar para sua esposa e filhos e dizer: me perdoe? Me perdoe porque eu apostei mais na carreira profissional do que na relação com vocês. Para um minuto, pense nisso, pai. Eu tenho andado mais intimamente com alguns de vocês. E eu estou vendo que o mercado de trabalho, mundo corporativo, os negócios próprios, eu estou vendo o que estão fazendo com alguns de vocês. Está acabando com vocês, com suas famílias. Mães, talvez hoje seja o seu dia. Se voltar para os seus filhos e dizer: me perdoe. Me perdoe porque ao invés de eu me dedicar a vocês, eu me dediquei a uma empresa onde só o dono enriqueceu. Talvez você mãe tenha que dizer: eu me esqueci que a felicidade está na relação com vocês, filho. Talvez, mãe, você tenha que dizer: eu achei que o reconhecimento viria, mas eu saí daquela empresa e não recebi nenhum cartão de agradecimento. E eu abri a minha relação preciosa com vocês. Pai, mãe, tenha coragem de hoje chegar nos seus filhos e dizer: olha, me perdoe, eu vou começar algo diferente. Eu vou me render a Jesus e vou deixar que os princípios dele inundem o meu ser. E eu vou começar a andar com ele. Perceba o que a cultura quer fazer conosco, gente. Diga: eu não vou deixar que a cultura me molde. Nunca é tarde para você recomeçar uma relação com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo, com a sua esposa. Mas tem que chegar um momento que você tem que parar e abrir mão. E decidir o que você quer. Homens, decidir se dedicar à família, sabe o que vai implicar para vocês? Um a menos na concorrência para a ascensão de um cargo profissional. Um a menos. Talvez para vocês, mulheres, vai implicar em se esforçar um pouco mais, em passar tempo com filhos difíceis, que estão fazendo o inferno da vida das professoras da escola, ou das babás que vocês pagam para elas. Vocês pagam para eles. Você vai ter que chegar diante desse filho e trazer ele para perto de você e falar: eu estou aqui e eu vou fazer o que for preciso para que você seja um homem e uma mulher. Doa a quem doer, eu vou fazer isso. Eu vou ensinar você. A prioridade minha vai ser você. Homens, trabalhem para suas famílias. Tragam o jantar e o almoço, a comida e a roupa para suas mulheres e para os seus filhos. Mas lembrem-se, o trabalho de vocês é para construir a família. E não a família de vocês, para construir o trabalho de vocês. Você que é solteiro ou divorciado, talvez você precise se voltar para Deus e dizer:
Me perdoe, Deus. Tenho feito da minha carreira a prioridade número 1. Eu me esqueci que a felicidade vem primeiramente na relação contigo. Quero convidar você agora num momento muito especial, muito ímpar. Vou até apagar essa luz aqui da frente. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar. Esse é o momento de você pedir a Deus para que Ele atue no seu coração e na sua mente, pedindo que Ele faça algo novo na sua vida hoje, à noite. A gente tem falado aqui sobre casamento, papel da esposa, do marido, dos filhos, do mercado de trabalho. Mas em algum momento alguém precisa tomar uma decisão e recomeçar. Eu convido você para estar em oração nesse instante. Escute essa música com o coração aberto, pensando que Deus está fazendo algo muito maior na sua vida do que te recrutando para o mercado de trabalho. Tenta pensar na convivência com sua esposa e com seus filhos, numa maneira de Deus lapidar você, ou na convivência com seu pai, com sua mãe, com aquele que te cria, com sua avó, sei lá, com quem está na sua família hoje. Uma maneira de Deus transformar você. Eu me conheço mais, olhando pra você, eu vou descobrindo quem sou. E penso agora no que você vê, o que me diz de mim, o que eu não reconheço. Sem você eu não me enxergo bem, não. Se vivo a vida sem querer saber de mais ninguém, pois não aproveito os dias aqui, quando o coração anda distante, triste, frio e sem amar. Em você eu tenho o que falta em mim, E descubro o que tenho de melhor para lhe oferecer. Você quer dar o seu melhor? Se renda. Se renda a Jesus nessa noite. Creia que Ele morreu por você na cruz um dia, para que os seus pecados fossem perdoados diante de Deus, mas que principalmente para que você pudesse iniciar uma caminhada de vida transformadora, ser uma nova pessoa diferente do que você é hoje. O mercado de trabalho não vai te transformar nessa pessoa diferente, mas o temor a Jesus vai fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Vamos orar. Pai, eu quero rogar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas nessa noite, especialmente daqueles casais que estão aqui hoje. O Senhor conhece a intimidade de cada um. Que Teu Santo Espírito no nosso meio venha fazer uma obra duradoura e profunda na vida deles, reaquecendo o amor, restaurando os sentimentos, fazendo novas todas as coisas, Deus. Abre a mente e o coração deste marido para um novo tempo. Abre a mente e o coração desta esposa para um novo momento. Pai, aqueles que estão aqui que vivem ainda uma dor das lembranças de uma separação, de um casamento desfeito. Que o Teu amor, ó Deus, que o Teu amor pode de fato nos preencher completamente. Que o Teu amor que pode fazer em nós o que o mercado de trabalho ou o casamento não pode fazer, Pai, que o Teu amor seja derramado
sobre esses queridos irmãos e irmãs hoje à noite de maneira abundante. Que eles sejam pegos pela Tua graça, que eles se sintam profundamente amados por Ti nesse momento, e que o Teu amor os liberte, que o Teu amor os liberte da ansiedade, do medo, e que eles se coloquem inteiramente em Suas mãos, ó Deus, e tomem a decisão de dar um passo na Tua direção, Deus, de se render a Ti, aos Teus princípios. Pai, abençoa os nossos filhos, que os nossos filhos, ó Pai, o Senhor dê a oportunidade a eles de crescerem em lares saudáveis, estáveis, para que eles possam também um dia construir lares da mesma forma. Sustenta, ó Deus, aqueles filhos hoje à noite aqui que estão no nosso meio e que ao longo da vida tiveram que experimentar, ó Deus, a dor do divórcio dos seus pais ou da ausência deles. Ó Deus, restaura esses corações, ó Pai. Dá a esta criança e este adolescente o mesmo poder e a consciência do Teu amor. Que eles sejam abençoados por Ti nessa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus e que o grande amor do nosso eterno Deus e Pai e que o consolo do Espírito Santo dentro de nós esteja nos capacitando e nos enchendo nessa noite, nessa semana e para todo sempre. Amém.